Olá, muito boa noite. A partir de agora a gente passa a transmitir dentro aqui do nosso programa o quadro Olho no Olho. A você que esteve nos acompanhando até agora, continue. Nós vamos ter a partir de agora uma entrevista muito concentrada, né? Como é o aspecto aqui desse quadro que você acompanha toda terça-feira aqui dentro do programa Independente. O nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, ex-deputado Edson Vieira. Boa noite, Edson. Boa noite, Ney. Boa noite a todos, né, do Olho no Olho, né, no programa Independente. É um prazer estar aqui, voltando a participar desse quadro novo, mais um programa independente. Um prazer em estar aqui com você. Edson, vamos tratar aqui, certo, sobre a atualidade, falar um pouco sobre a prospecção do futuro, os próximos passos, o que é que vai acontecer mais na frente. Mas antes, só tentar entender uma questão. Você passou 8 anos prefeito. E aí, evidentemente, que havia uma série de pessoas, né? Era rodeado de mais pessoas e de pedidos, de chamados, de convites. A agenda de um prefeito ela é muito intensa. Como foi essa mudança, né? Depois que saiu da prefeitura e voltou novamente a estar numa vida, entre aspas, normal? Olha, na verdade, depois da eleição de 2018, a gente eu interiormente, me preparando para que esse tempo ia chegar, da gente estar terminando o mandato de prefeito e tentar voltar à vida normal, como a gente pode dizer, a vida de um cidadão comum, uma vida normal. É um pouco difícil porque, afinal de contas, eu me dediquei 8 anos, né, na administração de Santa Cruz, né, com muito zelo mesmo, com muito carinho, me integrei de corpo e alma mesmo, mas tranquilo agora, a gente está tendo mais um pouco de tempo para conviver com a nossa família, com meus pais, com minhas filhas, até dentro de casa, e sabendo dosar isso, mas não deixando de participar, de estar ativo na política. Afinal, tem a Alessandra, que é deputada estadual, a gente também está acompanhando e participando com ela, mas não resta dúvida que é uma tranquilidade bem maior do que quando a gente estava exercendo, estava como prefeito de Santa Cruz. Eu vou começar a entrevista de trás para frente, certo? A gente vai falar sobre o futuro, depois a gente fala sobre o presente. Você vai ser candidato a deputado estadual na próxima eleição e a Alessandra pode ser candidata a prefeita em 2024. Esse pensamento meu, ele acerta ou erra? Olha, Esse é um pensamento meu. Certo. O pensamento de Inês. Se a Alessandra não for candidata a deputada estadual e tiver um nome cotado para ser candidata a prefeita de Santa Cruz do Capibaribe, claro e evidentemente que eu ficarei muito feliz com isso, por entender que a Alessandra, além de exercer um bom mandato de deputada estadual, ela representa muito, tanto na região do Agreste como aqui em Santa Cruz, pela pessoa, pelo trabalho que está desenvolvendo. Naturalmente, depois que a gente deixou de ser prefeito, um nome nosso surge, nessa possibilidade de ser candidato também a deputado estadual. Nós vamos ter calma, paciência, verificar como é que vai se seguir isso aí, e vamos ver quem for candidato a deputado estadual e se tiver o nome aceito pela população para ser candidato a prefeito, não tenho dúvida de que será um grande candidato a prefeito e será um grande gestor. Seja a pessoa de Alessandra, seja a pessoa de Edson ou de qualquer outra pessoa que compõe o nosso grupo. Mas sendo bem claro, essa minha previsão, Edson candidato a estadual, Alessandra prefeita, tem chance, tem possibilidade. É uma possibilidade. Hoje as pessoas comentam muito, na dinâmica no nome de Alessandra, mas não tem nada disso definido, não tem nada acertado. O que tem algumas pessoas que falam, que vibram com o nome de Alessandra pela sua pujança, como ela está fazendo um mandato de deputado estadual, e se porventura ela tiver essa convocação, eu tenho certeza que ela irá se preparar durante esse período para ser uma boa prefeita e igualmente está sendo uma boa deputada estadual. Pronto, agora 2022 é logo ali, né? Nesse caso já não demanda assim tanta preparação. O cenário já está posto, os municípios já estão aí firmando seus apoios. Edson vai ser candidato a estadual? É uma possibilidade de Edson ser candidato a estadual, como também existia a possibilidade de Edson ser candidato a deputado federal. Mas o mandato estadual é uma prioridade nossa. A gente tem o nosso deputado federal, que é Fernando Filho, e até o final do ano a gente estará definido toda essa questão, de candidatura a deputado estadual, dentro do nosso conjunto, dentro do nosso grupo. Os dois candidatos na mesma casa, não acontece não, né? Ou tem essa possibilidade? Ney, eu digo a você bem claro,
A possibilidade de sair os 2 candidatos a deputado seria de uma seguinte forma. Se houver uma convocação do grupo, do qual, quando eu digo grupo, perpassa de Santa Cruz de Capibaribe, de vir da Nacional, havendo uma convocação dentro de uma conjuntura que não vai criar dificuldades, seja com o deputado federal Fernando Filho, seja com o PSDB, seja dentro da frente de oposições, a gente pode pensar nessa possibilidade. Mas, em não havendo isso, a gente vai trabalhar em uma única candidatura para deputado estadual. E que nesse caso será a sua? Pode ser a minha, pode ser a da deputada Alessandra. Até o final do ano, nós vamos estar definindo essa questão. Você falava há 2 anos atrás muito veementemente na possibilidade de uma candidatura a deputado federal, certo? Hoje você ainda fala, mas não com tanta perspectiva como havia anteriormente. O que foi que aconteceu? Olha, 2 motivos, né? Primeiro, a gente passou por um processo eleitoral aqui em Santa Cruz de Capibaribe, em que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o sucessor, não é? E a gente tem que ir passo a passo, a gente não pode querer dar um passo maior do que ele é permitido. Então, como a gente não fez o sucessor e a gente sabe que em fazendo o sucessor na região do Polo e na região fora de Santa Cruz, o nome fica ainda maior, mais trabalhado, a gente não conseguiu isso. Isso a gente pensa, não é? E aí a gente tem que ter a humildade de saber também recuar. Outro ponto é que a gente, porque eu não descarto totalmente, né, embora que reafirmo aqui o meu compromisso com o deputado federal Fernando Filho, é porque ninguém sabe como vai ficar a regra eleitoral, se vai haver a mudança ou não. E isso impacta. Por que impacta? Porque na hora que a regra ficar a mesma, os partidos vão ter que se fortalecer, não é? E possa ser que a gente possa, dentro de um grupo, a gente possa ser convocado a somar para ajudar numa chapa de deputado federal. Mas volta a frisar. Mas quando você passa esse cenário e diz que os grupos precisam se fortalecer, você me passa a impressão de uma candidatura de cauda. Não, não é nem a candidatura de cauda, é porque na hora que você tem um projeto e que vê a perspectiva de um grupo fazer 2, 3 deputados federais, você vê a perspectiva de que pode contribuir muito e com chance de ser eleito. Não é diferentemente de que você vai entrar numa chapa simplesmente com um único candidato que tem possibilidade de ser eleito. Mas se tem uma chapa que pode fazer 3 candidatos a deputados federais e que tem um que a gente sabe que tem uma cadeira praticamente certa, você vai para uma briga boa aí de 2 candidaturas. Mas volto a dizer, tudo depende também do contexto. Quem será o candidato a governador, quem será o candidato a senador, como será feito essa distribuição. Por isso que a gente mira hoje, como eu digo a você, 100% a questão do deputado estadual. O que foi que aconteceu entre você e Bruno Araújo? Não, a gente está bem. Bruno Araújo... Você não falou no nome dele agora? Bruno vai ser candidato na próxima eleição? Não, Bruno não é candidato. Eu não falei porque Bruno é meu amigo pessoal. Estive com o Bruno no dia 23 de junho em Brasília. E Bruno não é candidato, já deixou bem claro a mim. Eu perguntei a ele, ele não é candidato, vai terminar o mandato como presidente do partido, vai procurar estimular várias candidaturas a nível nacional do PSDB, e Bruno ratificou o compromisso conosco. Inclusive a gente estava com uma liderança política de Pernambuco, numa reunião que teve com ele, e pediu a Bruno que pudesse ajudar em um trabalho em Brasília, e Bruno perguntou se ele estaria conosco na eleição de deputado estadual, porque ele tinha um compromisso de ajudar tanto a mim ou a Alessandra como candidato a deputado estadual, ou federal, se porventura for. E se Bruno, hipoteticamente, se ele fosse candidato, mudaria alguma coisa? Eu estou perguntando isso porque você tem uma característica mais, como é que eu posso dizer, mais dono de si, né? Você já teve com Mendonça, com Bruno, com os Bezerras, e é você mesmo que decide a questão dos apoios. Exato. Não há tanta submissão. Não, exato. Se Bruno fosse candidato a deputado federal, eu ia conversar com ele dentro de uma tranquilidade tamanha, bem tranquilo, iria ver qual era o melhor para o nosso grupo aqui. Não é que esteja atrelado só a Fernando Filho ou a Bruno Araújo, mas iria ter uma conversa bem franca e aberta, e ia ver os pontos positivos e negativos que poderia ver para que a gente pudesse tomar a decisão. Eu vou chamar um intervalo de 1 minuto, a gente volta a conversar com o Edson Vieira, né, que permanece aqui durante toda essa entrevista. Um blog, vou deixar uma pergunta aqui para você responder depois do intervalo. Um blog divulgou recentemente a possibilidade de uma candidatura a deputado estadual de Joãozinho Tenório, que é um dos seus aliados, um dos seus principais aliados nessa região. Isso foi
a contragosto de Edson, Alessandra, ou não? A gente traz esse assunto depois do intervalo. Você sabe como está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana, todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Helder Macário. Este profissional trata de zumbidos no ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731-4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Atenção, cliente Porfírio Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. De volta, estamos recebendo Edson Vieira, ex-prefeito de Santa Cruz, aqui conosco, né? E eu deixei no ar a pergunta em relação a Joãozinho Tenório. Primeiro, se procede, porque a informação veio através da imprensa, eu não vi nenhum pronunciamento dele sobre isso. E segundo, se isso foi contra a vontade de Edson, Alessandra. Não, tranquilo. O Joãozinho é um amigo pessoal que eu tenho, que a política me deu. Na verdade, é um amigo e irmão que a gente tem. E na maior tranquilidade, o Joãozinho já me afirmou várias vezes que não é candidato a deputado estadual. Foi um blog que colocou lá da cidade de São Joaquim do Monte, que é natural. Isso aí, afinal de contas, o Joãozinho fez o sucessor, né, numa disputa muito bem acirrada em São Joaquim do Monte. E aí surgiu ali o comentário dentro da cidade que o Joãozinho poderia ser o candidato a deputado estadual. Mas o Joãozinho reafirma o apoio, não é, ao nosso projeto de deputado estadual, tanto a mim ou a Alessandra, como também ele está ligado, né, e vota no deputado federal André Ferreira, que é o seu deputado federal lá de São Joaquim do Monte. Mas tranquilo entre a gente, não tem nenhum problema, é um amigo e irmão que a gente tem. Você mantém, né, uma lealdade e os planos para o futuro de estar aqui e colocar o palanque à disposição de Fernando Filho. Qual a prestação de contas que ele vai fazer para Santa Cruz? Isso aí, muita tranquilidade que a gente diz isso, Ney. Inclusive, tá para sair aí um asfalto da 22 de abril, de cerca de 800 mil, quase isso que é verba de Fernando Filho. Fernando Filho não é responsável por aquelas 8 viaturas que a gente entregou aqui da Guarda Municipal, daqueles Renegade. Fernando Filho indicou 5. Fernando Filho indicou 2 ou foi 3 ambulâncias que nós recebemos aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Ele foi o responsável por transformar a UPA, não é que a UPA não era credenciada, não recebia nenhum convênio do governo federal. A gente conseguiu com o Fernando Filho, e o pouco que ela recebe hoje é graças a Fernando Filho, que é cerca de 250 mil por mês aqui dentro. E Fernando Filho foi responsável por me ajudar na pandemia em alocando recursos aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe. Por que ele não conseguiu destravar a duplicação da 104? Estou perguntando isso, desculpa te interromper, você pode retomar o raciocínio, mas você tem um deputado forte e um senador, que é o pai dele, Fernando Bezerra Coelho, fortíssimo no governo, líder do governo. O governo Bolsonaro anunciou que daria prioridade à retomada de obras que não foram começadas por ele. Essa é uma que poderia ter recomeçado e não recomeçou, e que é importantíssima para o polo de confecções. Só para terminar aquela pergunta, há uns 30 dias atrás nós entregamos, não é, ensiladeiras, entregamos uma reta escavadeira aqui em Santa Cruz do Capibaribe para beneficiar o homem da zona rural. Então estou muito tranquilo com isso, sobre a prestação de conta de Fernando Filho aqui para Santa Cruz do Capibaribe, que tem ajudado bastante. O ônibus do TFD de Santa Cruz também foi o deputado federal Fernando Filho. Em retomada da 104, Ney, isso está uma prioridade que a gente tem pedido, a Alessandra tem pedido, o governo federal, através
de idas que a gente já fez ao ministro, ao senador Fernando Bezerra Coelho e ao deputado Fernando Filho, sabe que está paralisada a 104 porque tinha uma auditoria interna por conta que a responsabilidade do gerenciamento da obra era do governo do estado. E estava faltando alguma contrapartida do governo do estado nesta obra, e por isso que ela estava e está paralisada. Mas o que nós temos conhecimento, e aí a gente está com a agenda programada a Brasília para ir junto com o senador ao ministro Tarcísio, é que vão retomar em breve essa obra aqui da duplicação, que é importante demais, concordo com você, eu acho que é um dos cartões de visita para nós, importantíssimo para o desenvolvimento do polo de confecção. Mas passaram-se 4 anos quase, né? Já estão 3 anos aí, estamos no 3º ano do governo, não deu tempo. Mas é como eu lhe disse, eu digo a volta, ela está sob intervenção de uma auditoria da prestação de serviço da BR. Não é por conta que o governo federal cumpriu a sua meta de alocar o recurso, todo ele da BR-104. O problema é que tem uma auditoria interna junto à Secretaria de Infraestrutura para que se tire dúvida dessa auditoria especial que se tem sobre essa obra. O governo federal cumpriu firmemente com o repasse desta obra. Voltando a falar sobre Fernando Filho, você citou, né, inclusive máquinas retroescavadeiras e algumas aquisições que ocorreram, envios que ocorreram agora, conquistas, vou colocar esse nome, ocorreram agora recentemente. Daqui para frente, o Fábio Aragão tem 3 anos e meio na prefeitura ainda. Exato. É comum que os deputados, eles negociem com gestores dos municípios as prioridades. Ele destina a emenda para a área e o gestor que decide ali pela aplicação. Como é que vai ser agora? Tranquilo, o deputado Fernando Filho está pronto para receber o prefeito Fábio Aragão quando ele quiser. Até para que a gente possa destinar recursos para Santa Cruz do Capibaribe. E isso eu tenho falado com o deputado federal Fernando Filho e ele tem garantido que vai receber o prefeito. Na hora que o prefeito se disponibilizar, ele estará lá e vai indicar, seja para a saúde, seja para a área de infraestrutura. Mas esse formato, Edson, esse formato de indicação, eu pergunto isso porque, por exemplo, há quem entenda que um dos maiores erros de José Augusto, quando foi deputado federal, foi querer governar, né? Você era o prefeito. Ele não aceitava que o prefeito decidisse as prioridades. Eu lembro que isso era uma questão que você reclamava, que você sendo o prefeito, caberia a você decidir. E o deputado que escolhesse a área, né? Conforme as prioridades. É por isso que eu pergunto, né? O Fernando Filho aceitaria de fato que o prefeito decidisse pela obra e ele apenas pela área a ser aplicada? O prefeito aponta a demanda que ele está precisando e o deputado federal vai lá e aloca o recurso. Isso é o normal que acontece. Infelizmente, o prefeito Fábio Aragão, até hoje, não procurou o deputado federal Fernando Filho. Né? Mas estará pronto, é como eu digo, se o prefeito vai precisar na área de recursos, seja para a saúde, seja para infraestrutura ou educação, estará pronto para atender a demanda. E depois, claro e evidentemente que Fernando também vai atender uma demanda nossa, que a gente vai apresentar, que a nossa bancada de vereadores vai apresentar, e indicação de emendas que a gente também veja a prioridade aqui em Santa Cruz. A deputada Alessandra, claro que tem perguntas que precisam ser feitas a ela, tá certo? Mas já que você acompanha o mandato dela também, eu perguntei a você da prestação de contas de Fernando Filho. E a prestação de contas de Alessandra, ela não tem o governo, né, como aliado, e a gente percebe que passados aí também 3 anos e meio, não, 2 anos e meio, 2 anos e meio de mandato, há problemas que são históricos e permanecem, como as condições, por exemplo, das estradas entre Santa Cruz e Jataúba. Tem muita coisa que depende do governo do estado, claro, mas que a população esperava que um deputado tivesse força para resolver isso. Podem. É como você falou agora aqui, né? A Alessandra é uma deputada de oposição, com o jeito dela, não é que ser oposição não é ser agressivo, mas é ter posições firmes, e a gente tem pedido, né? O gabinete da deputada Alessandra tem inúmeras solicitações para, um exemplo, o melhoramento das PEs. A PE 145, que liga o Lampião a Breja Jataúba, a PE 130, que liga Taquaritinga do Norte, a 160 aqui em Santa Cruz, como a de Poção, como a de São Joaquim do Monte. E a gente sabe que, infelizmente, não é quem é a oposição, não é olhado com bons olhos pelo governo. Sempre há um travamento, não é, nas suas reivindicações.
Mas a gente tem, eu posso dizer que mesmo sendo oposição ao governo do Estado, a gente tem um bom trânsito, eu respeito as pessoas, não é? E a deputada Alessandra tem um feito importante através dos parceiros que ela tem, e quero referenciar aqui o nome do deputado federal Fernando Filho. Através da deputada federal Alessandra, a gente conseguiu para a cidade de Jataúba R$1 milhão, 500 mil em asfalto, através da Codevasf, uma emenda que o deputado federal Fernando Filho disponibilizou para a Alessandra para ela indicar numa cidade que tinha prefeitura, ela disponibilizou para Jataúba. E agora, esses dias aí, está saindo mais 500 mil para a área de saúde, onde a prefeita estava precisando de recursos para a área de saúde. Foi, na verdade, o deputado federal disponibilizou R$1 milhão para a saúde, 500 mil para Vertentes e 500 mil para Jataúba, e ele não é votado nessas duas cidades, e 3,5 milhões de asfalto, que foram distribuídos para 7 cidades que tem prefeito que apoia a deputada Alessandra. E quero também aqui ser justo com isso. O Estado, esses dias, já começou a pagar as primeiras emendas da deputada Alessandra. Uma ambulância para Vertentes, 4 monitores para Vertentes, o carro do TFD de Brejo da Madre de Deus. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, 2 carros para a ação social, né, assistência social, que foi pago. O dinheiro está em conta da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. O projeto PSUI lá de Gravatado e Ibiapina, que é para comprar instrumentos para os alunos desse projeto lá, foi comprado R$80 mil de instrumentos, já foi pago, comprou já os instrumentos, está sendo entregue essa semana em uma solenidade. E isso aí foi, e aí a gente é justo, emendas do Estado que pagaram da deputada Alessandra. Agora, a gente sabe que tem um limite, né? O Estado não prioriza aqueles que são aliados, e por isso que é a cobrança que também a gente faz aos que são aliados do governo, para que solucione o mais rápido possível esse problema das estradas, que, como foi falado anteriormente aqui, do governo federal, que a gente tem um aliado forte no governo federal, que estão sendo cobrados por isso. Voltando um pouquinho à esfera federal, mas ainda falando sobre os próximos anos. O senhor tem uma fidelidade, uma aproximação muito grande com Fernando Bezerra, ferrenho defensor do governo Bolsonaro. Isso lhe obriga a estar com Bolsonaro no próximo pleito? Não, isso não obriga, até porque a gente tem uma certa independência, não é, quando a gente vai tomar nossas posições políticas. A gente vê, né, Fernando como um defensor líder do governo Bolsonaro lá no Senado Federal, não é? E essa semana mesmo o Fernando deu uma declaração sobre qualquer ato contra a democracia, ele não vai contar com ele, e eu também ratifico isso, né? Mas essa de obrigação, isso não tem, porque a gente é aliado de Fernando Bezerra Coelho, ou seja de Bruno Araújo, ou de qualquer um outro político, tem a obrigatoriedade nesse sentido, até porque a gente admira algumas ações do governo Bolsonaro, mas também temos críticas à posição também do governo. Se eu lhe perguntar se você vai estar com Bolsonaro ou Lula, você não vai responder agora. Então, para me sentir um pouquinho, me faça uma avaliação do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, né, tem uma ação importante do governo Bolsonaro, que foi o auxílio, vou ser bem sucinto mesmo isso aí, né? O auxílio emergencial, o primeiro auxílio, que foi de R$600, que ajudou muito a economia, a quem estava passando por dificuldades em 2020, foi importante. E também o governo Bolsonaro tem uma ação negativa, que foi essa questão da demora na questão da vacina da Covid aqui no nosso país. O governo poderia ter sido mais célere, o governo poderia ter agido com mais firmeza para que pudesse amenizar esses problemas. Se você estivesse respondendo a pesquisa Datafolha, Datavox não, com essas perguntas que foram divulgadas agora recentemente, por exemplo, o presidente Bolsonaro é uma pessoa inteligente, como é a resposta? Gilberto pode me dizer ali, inteligente, pouco inteligente, alguma coisa assim, ou não inteligente? O presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa, ele é inteligente, ele é inteligente, eu não vou subestimar a inteligência do presidente Bolsonaro. Pouco inteligente. É inteligente ou é pouco inteligente? Você está indeciso. Pouco inteligente. Pouco inteligente. Pouco inteligente. Certo. E entre Lula e Bolsonaro? Vamos ver se esse quadro se define. Vamos ver se o segundo turno vai dar Lula e Bolsonaro para a gente tomar. Mas assim, a sua característica é muito de centro, me corrija se estiver errado, centro-direita.
Eu não vejo em Edson, vi até no passado, uma característica de centro-esquerda, mas hoje eu vejo mais de centro-direita. Caberia um apoio seu a Lula? Eu tenho restrições tanto ao presidente Lula como ao presidente Bolsonaro. Isso é claro, não é? Por conta que tudo que o país passou, né? Os extremos estão demais no nosso país. Eu me sinto um democrata. Eu não sou radical. Não é? Eu sou um cara que, no meu governo, eu dei abertura a vários segmentos, né? Dentro do meu governo. Não teve perseguição. E eu não concordo com isso. Eu não me vejo como uma pessoa de centro radical. Não me vejo uma pessoa como de centro, que pode pender por centro-esquerda, que pode pender por centro-direita. Também eu me vejo uma pessoa assim, que vai lutar com unhas e dentes contra o radicalismo, porque eu acho que o país está cansado disso. O país não pode estar vivenciando isso, ou é A ou é B, e quem não estiver aqui não presta. Não, isso não significa isso. Eu acho que tem várias pessoas que podem contribuir com o país. E o presidente Bolsonaro teve uma grande oportunidade de ter toda essa camada ao seu lado. Eu acho que algo atrapalhou, que é esse radicalismo. Mas não posso chegar aqui e dizer que o presidente Bolsonaro, ao fazer o auxílio emergencial de R$600, não agiu com firmeza. Como também eu não posso esquecer do que foi o governo do PT. Eu não posso chegar aqui e passar por cima e dizer que tudo o que aconteceu no governo do PT a gente esqueceu daquele problema de Lava Jato, de Mensalão, de Petrolão, que tudo aquilo foi normal dentro do governo. Eu vou chamar mais um intervalo, rapidinho, só um minuto. A gente volta a conversar com o Edson Vieira e vamos falar agora sobre o município, né? O governo Fábio Aragão, o cenário atual aqui em Santa Cruz do Capibaribe em instantes. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem pra Viane Moura. São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo. Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @Satex_Grantex. Muito bem, estamos de volta recebendo o Edson Vieira aqui no quadro Olho no Olho, que você acompanha toda terça-feira dentro do programa Independente. Estamos sendo transmitidos ao vivo pelas rádios Farol e Vale FM, e também essa entrevista vai estar disponível nas nossas plataformas digitais. E no Spotify também, né? Acompanha lá nos nossos podcasts. Edson, tratando agora do cenário municipal, está cedo ainda para fazer comparações, mas o momento de fazer as comparações vai chegar. Você se sente confortável para isso? Tranquilo, muito tranquilo sobre isso. Até porque eu tenho a experiência de 8 anos de prefeito e a gente sabe um pouco o que é a máquina pública da cidade de Santa Cruz. Mas, por exemplo, alguns pontos são observados nessa gestão. Entre eles, a questão, por exemplo, da economia. Eu não sabia, fiquei sabendo agora há pouco que o consórcio de médicos que administrava a gestão dos médicos na área pública em Santa Cruz, ele não é mais contratado nessa gestão, está sendo contrato direto, pelo menos foi uma afirmação do presidente da Câmara Capilé, não sabia disso. Essa medida, se estiver acontecendo, ela é assertiva ou não? A informação que eu tenho é que a mesma empresa que prestava serviço à gestão nossa, continuou com o prefeito atual. Então a informação equivocada que o presidente da Câmara passou, né? A mesma empresa só se tirou agora, mas a mesma empresa que prestava serviço era que estava prestando a administração pública de Santa Cruz do Capibaribe. Esse formato da cooperativa médica, ele é necessário para os municípios? Eu sempre defendi e vejo que é necessário. Por quê, Ney? Porque a partir do momento em que você tem uma cooperativa médica, você cobra diretamente a ele para trazer um médico diretamente para Santa Cruz.
Você não pode estar, o prefeito não pode chegar, faltou um médico do plantonista lá da UPA, o prefeito você está ligando para o médico, ligando para estar atrás de médico. Você tem que profissionalizar o serviço. E assim eu fiz quando fui prefeito de Santa Cruz. Foi assim que a gente fez. E dificilmente você viu dizer que na nossa gestão não tinha médico aqui atendendo em Santa Cruz. Uma característica do governo Fábio que a gente já pode observar, ele toma providências quase que imediatas, né? Houveram servidores que já foram afastados quase que instantaneamente. Pouco tempo depois do fato divulgado, houve uma falha do servidor, o servidor foi afastado sem que houvesse tempo, inclusive, para sindicâncias, por exemplo. No seu governo, havia as notícias de abertura de sindicância, mas a gente nunca tinha informação de como ela terminou. Quase sempre os funcionários não eram afastados, a não ser que situações muito graves, né, que envolvessem aí ações judiciais. Esse aspecto de providência do governo, ele é um aspecto positivo? Ney, eu tenho minhas restrições sobre isso, porque, um exemplo, o governo atual de Santa Cruz do Capibaribe tomou providências, mas atingiu aquele que praticamente não tinha culpa. Um exemplo, o funcionário júnior eletricista. Se ele fez aquele serviço, foi a mão de quem? Porque o seu superior não foi penalizado. Mas o secretário de mobilidade, naquele momento, também saiu. Mas o que o secretário tem a ver com isso? Se o júnior, ele é submisso à pasta do secretário, do diretor de energia de Santa Cruz do Capibaribe. Pegaram o secretário como bode expiatório e o secretário preferiu sair, porque era na Secretaria de Mobilidade, mas o eletricista só foi lá porque o seu chefe mandou. E o chefe dele não era o secretário de Mobilidade de Santa Cruz. Entendeu? Não era isso aí. Já houve casos de outros funcionários aqui, funcionário que teve o salário dobrado e triplicado, não foi chamado a atenção, não. Depois de 30 dias, devolveu o dinheiro. E por que não tirou esse funcionário? Ele não viu que tinha 30 dias o seu dinheiro dentro da conta? E por que no seu governo demorava e muitas vezes a gente não via resultado de sindicância? Eu acho não. E aí, por que você me passa aí uma certeza, a gente falhou na comunicação em dar o retorno sobre essas problemáticas. Então deu retorno agora, vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro aqui dos casos. Quem foi que fechou a prefeitura na greve ali dos professores? Ney, aí sinceramente eu não me lembro aí. E ali a greve fechou de noite porque a prefeitura tinha que ficar fechada, mas nada fechando para deixar ninguém preso lá dentro. Mas ficaram presos lá dentro? Não, ficaram. Pessoa tomando água com canudinho, aquela cena foi muito grave. Ficaram dormiram lá, né? Na verdade ficaram lá dentro da prefeitura, mas nada que tivesse o meu apoio sobre qualquer perseguição, porque desafio, Ney, dizer qual foi o funcionário que foi perseguido pelo governo Edson Vieira. Qual foi o funcionário, seja ele um servidor, um auxiliar de serviços gerais, ou um professor, ou um funcionário que trabalhou em alto escalão em outras gestões? Não teve. E naquela ocasião, quando foi a questão dos professores que teve ali, teve uma animosidade por parte de alguns, e que a gente provou que o dinheiro não podia ser compartilhado. E mesmo assim, que era o dinheiro do Fundeb, eu chamei e foi feito um acordo. A gente distribuiu 3 milhões na época, se eu não me engano, de 15, foi 3 ou foi 4 milhões. Mas só para finalizar esse assunto em relação às providências do governo envolvendo servidores. A gente tirou as sindicâncias tiveram afastamento de servidores? Teve afastamento, teve médicos que foram afastados aqui dentro da cidade de Santa Cruz. Agora, a gente poderia ter dado uma divulgação muito maior. Eu concordo que faltou essa amplitude em retornar dentro dos meios de comunicação para que toda a sociedade ficasse vendo e observando qual foi a posição do governo. Falar um pouquinho, a gente vai voltar a falar sobre o governo, mas falando um pouco agora sobre a Câmara de Vereadores, com 3 bancadas, né, um cenário inédito. Queria que o senhor fizesse uma avaliação da presidência da Câmara, do vereador Capilé, tem sido criticado, né, por alguns vereadores. A avaliação que, infelizmente, que eu faço do presidente da Câmara, Capilé, é uma avaliação ruim. A primeira ação que o presidente Capilé foi barrar a imprensa dentro da Câmara de Santa Cruz do Capibaribe. E aí já mostrou seu perfil autoritário dentro daquela casa, não é? E fora isso, eu não vejo a Câmara sendo protagonista em nenhum ato aqui dentro desses praticamente 7 meses
de gestão aqui na nossa cidade e de um novo presidente na Câmara de Santa Cruz. O que eu lamento é que aí foi noticiado também que o presidente, de uma forma, deu gratificação a 7 funcionários que era ligado diretamente à sua estrutura de presidente da casa. Isso aí é um fato negativo, quando se diz que não está cortando gasto, né? A gente no tempo de pandemia está se cortando isso, aquilo, e o presidente fez isso. Então, eu até agora não vi uma ação que a Câmara não é autônoma naquilo que era para tomar em benefício da cidade de Santa Cruz. A grosso modo, vendo a Câmara como num todo, ela evoluiu em relação à legislatura anterior ou não? Não vejo. Ela está menor em relação à qualidade do poder legislativo? Não, eu não digo que a qualidade não está menor. Eu digo que está faltando se encontrar melhor. Eu acho que está faltando ter uma maior integração e entender verdadeiramente o papel, não é, legislativo, que alguns têm feito, não é, alguns vereadores têm procurado fazer e outros não. Outros estão rasgando o que se falava muito, o que se criticava muito nas gestões passadas. Eu vi numa entrevista, num pronunciamento seu, numa emissora de rádio, em um momento, né, quando você fez uma crítica sobre a possibilidade do prefeito Fábio Aragão estar juntando dinheiro, guardando recursos para investir num hospital. Saiu essa possibilidade, eu entrei em contato com o prefeito e ele acabou dizendo que não estava fazendo isso, mas confirmou que tinha a intenção de fazer um hospital. E eu vi que você criticou o ato, se ele acontecesse, de estar guardando os recursos. Certo. Mas não seria correto, não seria bacana se ele estivesse juntando recursos para fazer um hospital? Seria, Ney, mas desde que a população não estivesse sofrendo como ela estava sofrendo nessa questão da pandemia. Desde que os kits merenda, né, o kit escolar, kit merenda, para os alunos da rede pública de Santa Cruz tivesse começado a ser entregue desde fevereiro. Não é? Se a Secretaria de Desenvolvimento Social tivesse feito um trabalho de distribuição de cesta básica para a população desde o início, é preciso se passar 6 meses. E não venha me dizer que é problema de licitação, nem nada não, porque quando eu fiz a licitação, eu fiz do kit. O prefeito fez de cada item. Imagine 3, 4 empresas ganharam, de estado diferente, ganharam um item ou 2 para você juntar. Isso é o que eu reclamo. A buraqueira que estava em Santa Cruz de Capibaribe, não é? A falta de fazer o serviço básico, faltando um médico, medicamento, e eu colocando dinheiro em caixa. Dinheiro se coloca em caixa na hora em que a cidade está tranquila, que não está tendo os problemas, você começa a fazer um planejamento, juntar para fazer a obra. Mas o prefeito preferiu ver a população sofrendo, aqui não ter teste rápido. Como é que eu podia admitir, né? Uma cidade como Santa Cruz, a gente tinha 200 testes rápidos diários em Santa Cruz, de uma hora para outra o prefeito não fez nenhum. O prefeito deixou ao Deus Jará. Eu não posso aceitar isso como cidadão, como ex-prefeito, como político, não posso aceitar uma maneira como essa. Então, eu falei e critico. Por quê? Porque tem dinheiro em caixa nele. O prefeito disse aí, em alguma entrevista aí, que o gasto, me parece que era 13, 15 milhões. Ora, se nós temos hoje, até o meio do ano, mais de 100 milhões arrecadados em 6 meses, isso significa que ele tem 17, 18 milhões por mês, a média. Não estou dizendo que isso é tudo, mas a média ia dar uns 18 milhões. E aí, se ele mesmo disse que tem 13 ou 15 milhões que é gasto por mês, o prefeito tem no mínimo, mais de 10 milhões em caixa. O prefeito teve no Fundeb, de 2020, nos 6 primeiros meses, e agora em 21, uma diferença de 10 milhões, 26 a 16. Então, essa é a grande questão na nossa cidade. Agora, conter os recursos, certo? O senhor colocou aí os pontos, né, que deveria ter feito alguns investimentos naquilo que é necessário, que é básico para poder fazer, mas conter os recursos se vir de fato a fazer um investimento maior na saúde. Por que é que eu estou perguntando isso? Porque todo governo tem a sua marca, né? Certo. O senhor fez muitos avanços nos asfaltos, por exemplo. Pegar o centro de Santa Cruz, você teve quase todo ele asfaltado nas suas gestões. A do Zé Augusto foram vias de acessos, né? Ele avançou muito naquela época.
Então, passa a impressão que o governo do Fábio tem uma estratégia de investir na saúde. Só uma impressão, porque na verdade ainda não dá para ter uma ideia da cara desse governo. Se isso acontecer, ele bate fortemente na sua gestão, na sua história? Por que eu estou perguntando também? Porque no seu governo, salvo me engano, o Hospital Materno-Infantil que existia fechou quando abriu a UPA, não é isso? Exato. Então a quantidade de unidades hospitalares que nós tínhamos no início, nós tivemos no final. Houve apenas ali uma troca. Foi uma área que eu entendo que o governo Edson Vieira não conseguiu emplacar. Olha, eu discordo aí. Eu avancei muito na saúde de Santa Cruz. Nós construímos aqui em Santa Cruz de Capibaribe 5 PSF. Construindo e entregamos à população. Nós fizemos o AME infantil, que tinha um neuropediatra, era o único que se tinha aqui na região, exceto Caruaru. A gente implantou o AME especialidade com 4 meses de governo. Fizemos a UPA, fizemos o centro de fisioterapia, toda a rede e reformamos vários PSF. Exemplo, o da Coab, o de Poço Fundo, melhoramos o do Acauã. Não é? E a gente fez 5 PSF em Santa Cruz. Melhoramos o hospital municipal. Agora, a questão não é só fazer, né? A questão também tem a manutenção. Não é? A gente sabe que fazer um hospital, levantar aparelho é fácil. A sua manutenção é que a gente tem que ter recursos disponíveis para manter o hospital. O senhor entende ser possível a gestão de mais uma unidade hospitalar ou de uma gestão hospitalar mesmo, ampliada, com exames de média complexidade, com cirurgias eletivas em maior quantidade sendo feitas de janeiro a janeiro? Outra, só terminando aí, a gente entregou ao final do ano, e até agora está fechado, o AME Mulher. E até agora o prefeito ainda deixou aquele prédio abandonado, um lindo prédio, um prédio todo pronto, e o prefeito ainda deixou ele abandonado. Mas fora o prédio, o senhor deixou os equipamentos? Não, não deixei o equipamento, só o prédio. Deixei o prédio. O senhor acabou de dizer que o prédio é fácil de fazer. Mas faz 7 meses, né? E o prefeito tem mais de 10 milhões em caixa. É falta de prioridade. O prefeito vidrou em fazer um hospital, mas está deixando toda a rede, não está dando a manutenção. Era muito mais fácil ele ter feito e pego. O CAPS AD, que está funcionando como hospital de campanha, foi nós que fizemos. Então, a gente ampliou muito, né, a rede de saúde de Santa Cruz de Capibaribe. E a gente investiu muito. Raio-X, tem 2. Foi nós que deixamos esses raio-X aqui. Então, na hora que a gente entregou o materno, a gente não abandonou. A gente entregou, mas estava toda essa rede aqui também sendo pronta. E a minha pergunta, é possível uma gestão hospitalar ampliada em Santa Cruz? É possível, desde que você tenha toda essa rede que dá suporte pronta, ela é equipada com médico, que você não vai estar pegando o seu hospital e vai estar completamente sufocando ele. Não é isso. Agora, você querer fazer um hospital e você não dá manutenção à sua rede, você vai estar sufocando toda a sua unidade, não é, hospitalar de Santa Cruz de Capibaribe. Mas para isso, né? E aí lhe digo com toda a experiência de quem foi prefeito por 8 anos aqui na cidade de Santa Cruz. Um hospital sozinho com o recurso da cidade de Santa Cruz, ele não se mantém. Se o governo do estado não fizer um convênio, e se você não tiver um convênio e um trabalho firme com o governo federal para a atração de recursos, você não consegue manter o hospital com cirurgias eletivas, não é? Com cirurgias, eletiva mesmo, quando eu digo de uma vasectomia, de uma mioma, de uma apendicite na cidade. Intervalo, só 1 minuto e a gente volta com a última parte dessa entrevista. A Maquita é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquina de costura, bordado, laser, corte e trance, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Maquital, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997. Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui. Estamos de volta, recebendo o ex-prefeito Edson Vieira aqui no nosso estúdio. Esse é o quadro Olho no Olho. A gente prossegue então, estamos agora na última parte dessa entrevista. Algumas coisas que estão sendo pontuadas, né, nesse momento, e eu vou lhe perguntar, com a experiência de gestor, se você é contra ou a favor. Por exemplo, terceirização do matadouro, né? Ele passou aí alguns anos no seu governo fechado, e agora fala-se nessa modalidade, nessa possibilidade de uma empresa privada assumir a gestão. Por favor. É porque não foi feito no seu terceirização. Porque eu nem tudo, nem deu tempo eu me programar para isso. Mas sempre defendi internamente de que isso é um processo de futuro, que você tem que entregar isso à iniciativa privada. Mas, salvo me engano, os vereadores do seu grupo não estão favoráveis, né? Não, estão favoráveis, desde que não seja na localidade que está. Eles eram favoráveis a se construir um novo matadouro em um outro local, que se tenha toda a autorização, CPRH, das questões ambientais, e que que o poder público tenha autorização para negociar com a iniciativa privada. Essa instalação do mercado, do atacado, numa área que comenta ser de proteção ambiental, dependeria de um conselho e da Câmara de Vereadores. Eu sou a favor da vinda do Atacadão para Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que todo investimento que traga geração de emprego e renda é importante, até porque no nosso governo os maiores investimentos vieram para Santa Cruz, como Altas Horas, como Atacarejo, como a Libiscuia, Casas Bahia, Pernambucana, enfim, várias americanas que diga, e várias outras que vieram para Santa Cruz sempre tiveram o nosso apoio. Não é essa questão se é área ambiental ou não, se for área ambiental tem que ser discutida muito bem com a sociedade. O porquê de ser uma área ambiental, é o que eu digo. O poder público até hoje não falou isso. Eu espero que o governo fale, não, tem que ser numa área ambiental por isso, por isso, por isso. E ele não fala, o governo inventa desculpa, né? E fala que o residencial Cruzeiro, as 500 casas que a gente conseguiu no nosso governo, não teve compensação. Mas lá não é área ambiental o residencial Cruzeiro. Não é? Aonde está se construindo o Altas Horas e o Atacarejo novo, ali também a gente só cumpriu que veio a determinação da justiça, porque a gente recorreu até o último trâmite naquela área, que não foi no nosso tempo que foi desapropriada aquela área. E o governo fica dizendo, não, porque lá não teve compensação ambiental. Não, não é isso que está se discutindo. O que está se discutindo tem que ser nessa área ambiental, se tem que ser que o governo fale o porquê. Você é contra ou a favor? Sou a favor. Você é a favor da vinda, mas nessa área, não. Sou a favor da vinda. Se for nessa área, que o governo explique o porquê nessa área. Não sou contra o investimento. Mas, por exemplo, se o governo explicar dizendo que foi uma escolha do mercado. Mas aí não pode ser só uma escolha do mercado. Mas é uma área ambiental. O que é que isso vai impactar? Nisso. A população é a favor? A população tá a favor? Se ela tiver, quem somos nós para ser contra? Eu não sou contra. Eu quero que venha todo o grande investimento para Santa Cruz. Eu falei de Alessandra 2024, está distante ainda, mas Edson 2024 é possível também? Com a candidatura a prefeita, você entende que ter um terceiro mandato, uma outra era, seria muito? Ney, eu nunca fugi das lutas, das batalhas que fui convocado. Não é? Se tiver que ser chamado para ser candidato a prefeito, claro que aceitaria com o maior prazer, mas não passa por a minha cabeça agora, nesse momento. Não é? Se a gente tiver uma outra opção, a gente estará firme também aí na batalha. Ok, eu agradeço a presença do Edson Vieira aqui no estúdio, muito obrigado pela consideração de toda vez, inclusive, que a gente convida, né, e está disponível para estar aqui. Vamos ter outras participações várias vezes, porque esse quadro ele vai acontecer sempre. Vamos lá, obrigado aí, Ney, agradecer a você, a todos
né, aos seus ouvintes, aos seus internautas, participantes, todos que estão em casa. É um prazer estar sempre aqui, estou sempre à disposição. A você que está nos acompanhando, então, nosso muito obrigado pela audiência de sempre. Siga nas nossas redes sociais, se inscreve lá no nosso canal do YouTube e teremos, né, na próxima terça-feira mais um convidado nesse quadro Olho no Olho aqui dentro do programa Independente. Um abraço especial também a você que nos acompanhou através das emissoras de rádio.